ser próspero, isso foi uma lição que eu aprendi, que eu achei fabulosa. Prosperar é prosperar naquilo que se tem. Então, às vezes você vê o irmãozinho indo para a igreja de bicicleta. Daqui a uns anos ele está de fusquinha. Ele prosperou? Prosperou. Sim. Ele morava num barraco, daqui a pouco ele está numa casa de alvenaria. Ele prosperou. É que o pessoal vê prosperidade. Hoje eu estou muito simples e amanhã eu moro numa mansão e tenho um carrão. Quem disse que ter coisas caras é prosperidade, né? Às vezes você nem quer isso. Eu lembro quando a gente começou a fazer coaching, ele falou assim, põe aqui tudo que você quer. Aí ele falou assim, você não quer assim ter um helicóptero? Eu falei, não, porque um helicóptero não tem o menor sentido pra mim. Uma despesa enorme. Não, e não é uma coisa que eu sonho. Um carrão tal, não, um carro que me leva. Tá, eventualmente você pode ter um carro melhor, ok, mas eu sou tão feliz andando. Eu moro perto da escola, eu vou a pé, eu vou de bicicleta. O pessoal fica surpreso. Isso é qualidade de vida, qualidade de vida. Então, assim, vale mais do que um helicóptero, né? Nesse sim, sentido. com certeza. Mas você prosperar naquilo que você tem, eu vou dar um exemplo bem facinho para quem está pensando em empreender. Boa. Ou não Olhando para a lente da verdade ali, olha, conselho para quem quer empreender no segmento de educação. Faça para Deus. Bem-vindos a mais um podcast do Tela Negócios Missões, é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócio com a lente ajustada do Espírito Santo para impactar o seu tempo e o seu momento. E o podcast do Tela é, portanto, aí um braço do Tela que repercute histórias inspiradoras, muitas vezes provocativas, tudo com o objetivo de te ajudar a pensar como empreender e transformar o empreendimento como um negócio do reino. Muito obrigado pela sua audiência. Eu queria aproveitar esse início e pedir para que você ajude com que o podcast do Tela vá mais longe. Você sabe que os algoritmos gostam muito, então curta, comente, compartilhe os famosos 3 Cs, né? E vai nos ajudar bastante. Então, sem mais delongas, vamos à entrevistada de hoje, Cida Hicks. Bem-vinda, Cida. Obrigada, Eduardo. Um prazer estar aqui. Muito bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Muito bom, vamos nessa. A Cida Hicks vai contar um pouquinho, depois eu quero saber a origem desse nome Hicks, né? Deve ter riqueza aí, muita riqueza para contar acerca da origem desse sobrenome. Mas, dando as devidas credenciais, a Cida Hicks, portanto, ela é investidora de negócios no segmento de educação e também de turismo. Vamos ver o que a Cida anda fazendo, né? O que dá para fazer na educação, bastante coisa, né? E como você tem aplicado os princípios do reino também no segmento de turismo. Muito bem, não posso esquecer que você é casada com o Rui, não é isso? Portanto, depois ele cobra, né? Mãe da Heloísa e do Lucas, certo? Esqueci alguma coisa, Cida? Bom, eu sou vovó do Levi, meu carioquinha, meu filho se casou e eu já tenho um netinho. Que delícia, né? Não podemos esquecer aí a próxima geração. Muito bem. Cida, eu começo sempre aqui com uma pergunta que já foi até validada aí por um neurocientista que passou aqui como entrevistado, de que é na adolescência que a gente recebe os inputs, na verdade, que a gente vai viver na fase de homem e mulher de negócio. Com você foi diferente ou você faz parte da estatística também? Ah, não, com certeza. É uma fase muito importante, né? A garotada é uma antena parabólica, né? Eles estão olhando de tudo que a gente faz, né, enquanto pais. E com os meus pais não foi diferente, né? Lógico, outra geração, outro tipo de educação, mais rígida, os pais com outro papel central na família, mas meus pais eram muito empreendedores, então acho que meio que está no sangue, né? Eles eram empresários, eles tinham negócio? Meu pai chegou a ter uma pequena indústria, quer dizer, pequena aos meus olhos, né? Sim. Mas meu pai chegou a ter 25 tornos mecânicos, fazia peças para navios, mas ele amava o Guarujá. Ele amava o mar. O mar, a gente ia todo final de semana, né? E a minha mãe,
ela não conseguia ficar parada. Ela era dona de casa oficialmente, mas aí ela aprendeu a fazer unhas. Então ela começou no quartinho que tinha no fundo de casa a atender as mulheres. E aí ela percebeu que ela podia fazer depilação. E ela fazia unha, fazia depilação. Então, assim, na época eu não me atentei, obviamente, mas depois, analisando, falei, nossa, minha mãe era muito empreendedora. Por quê? Porque ela não queria ficar pedindo dinheiro pro meu pai, essas coisas, né? E ela dava o jeito dela. E eu achava muito interessante porque ela era muito versátil. Então, eu aprendi muita coisa assim com a minha mãe de vamos resolver, vamos fazer, é possível, né? Você é mais parecida, você diria que você é mais parecida com a sua mãe ou com o seu pai? Olha, eu já me achei muito parecida com meu pai, mas hoje eu, assim, principalmente esse caráter empreendedor, com certeza eu herdei da minha mãe. Meu pai era um pouco mais tranquilo, né? Você então é mais inquieta, né? A gente vai contar um pouquinho da sua trajetória, né? Alguns negócios aí misturados, né? Sim. E como essa inquietação, de alguma forma, é muito positiva, né? Sim. Se bem direcionada. Provavelmente deve ter histórias aí no meio do caminho de percalços, né? Perdas Muitos. que nos trazem bastante aprendizado, mas, enfim, né? Essa é um pouco da vida de todos aqueles que também agem com fé. Costumo dizer, Cida, que nada na vida de uma pessoa exerce ou exercita tanto a fé como ser empreendedor, sobretudo no Brasil. Você concorda com isso? Muito. Eu acho assim que é uma escola da fé. Empreender no Brasil é a escola da fé, né? Muito bom. Porém, eu acho que o Brasil é um lugar de muitas oportunidades. Ah, sem dúvida. Que a gente não encontra em outros lugares, né? Eu costumo viajar muito, já morei um tempo fora, tenho um irmão que mora fora. Eu não vejo as mesmas oportunidades nesses lugares, não com as condições mínimas que a gente consegue fazer no Brasil. E o povo aqui é maravilhoso, né? Apesar dos impostos, tem bastante oportunidade mesmo de negócio, segmentos. Tem, verdade. Então, é tudo também como a gente olha, né? A história do copo meio cheio, meio vazio. Sim. Mas eu costumo dizer também, Cida, que nós como cristãos não temos a opção de olhar o copo meio vazio, né? Com certeza. Já temos o ajudador, o Espírito Santo como ajudador. E aí é viver a jornada, entender, né? Tem um versículo que eu gosto bastante, que diz que o justo viverá pela fé. Né? Se formos aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus, certamente terão uma jornada aí de bastante desafio. E como disse o empresário, né? A empresária vive isso no dia a dia, né? Sim. Agora deixa eu só chamar a atenção aqui da nossa audiência, Cida, porque eu acredito que você vai se identificar bastante com a história da Cida e quero chamar a sua atenção para ir até o final para entender um pouco mais aí como isso aconteceu na história dela, e pode ser que seja aí uma provocação para a sua história. A Cida fez da dor dela um negócio lucrativo, né? É isso mesmo, Cida? Como é que você começou o teu, acho que o principal, podemos dizer que é o principal negócio, que é a escola internacional, não é isso? Isso. Como é que você começou isso? Você fez um MBA em Harvard, você estudou muitas planilhas de business plan, ou foi pela dor mesmo? Nossa, Eduardo, quando a gente para pensar, assim, envolve a dor e envolve a ingenuidade. E, aliás, você falou do copo meio cheio, meio vazio. Eu estou sempre com o copo meio cheio. Que bom. Minha visão sempre é bastante positiva, porque eu tenho certeza que Deus está comigo. Amém. Né? Então, isso é uma convicção muito forte, né? Lógico, a gente entende, a gente não é melhor que ninguém, mas você é o que você vive, você é o que você fala, né? Então, essa convicção eu sempre tive, né? Eu me converti na adolescência, caminhei com o Senhor sempre. E quando chegou nessa época em que eu, como professora, eu estava super bem, eu dava aula no colégio, eu já dava aula na faculdade, eu já tinha feito meu mestrado, estava me especializando porque eu amava dar aula na faculdade. Eu gosto muito de trabalhar com adultos, embora, né, no meu segmento é mais criança. Só uma curiosidade, quando você era pequena, criancinha, na sua geração provavelmente brincava-se de boneca. Hoje acho que não existe mais isso, né? Você brincava também de professora, não? Olha, sabe o que é interessante? Eu nunca pensei em ser professora. Na verdade, ser professora foi uma coisa que aconteceu porque eu, muito menina, no final do ensino
Fundamental 2, hoje, né? Antigamente era o ginásio. Eu comecei a estudar inglês porque eu ia mal no inglês na escola. E eu ia reprovar de ano. E, na verdade, naquela época já estava mudando que não se reprovava mais em inglês na escola, mas eu só descobri depois, então acabou sendo bom para mim, né? Só que não tem muita facilidade, às vezes você não se esforça. É isso aí. E aí eu fui estudar inglês. E o meu irmão, na época, então, era noivo de uma moça que tinha ido fazer um intercâmbio fora. E ele, então, estava empolgado com o inglês, porque ela estava morando nos Estados Unidos. E ele falou, então você vai estudar inglês, já que você está mal na escola. Me colocou numa aula de inglês, só que ele conversou com o professor em inglês. Era particular, no fundo da casa desse senhor, que era uma pessoa maravilhosa lá no Guarujá. E ele me colocou numa turma muito adiantada. E na minha casa não tinha essa de você não consegue ou você volta para trás. Você entrou, você faz até o fim. Boa. Então, acho que, né, os pais determinarem esse tipo de coisa. Aliás, eu nem pensei em falar para os meus pais está difícil e eu vou parar. Eu nem teria essa opção, então não foi assunto em casa. Cara e coragem e vou falar inglês. Não, e eu pedia muita ajuda. Eu sempre fui de pedir ajuda, Isso né? é muito importante. Descobria quem podia me ajudar. Então, meu pai tinha uma lanchonete, minha mãe um bazar e 3 lojinhas entre eles. E uma delas era uma vidraçaria, que o dono era professor de inglês. Olha aí. Então, eu lembro quando eu tinha dificuldade, eu ia lá e falava assim, ai, me ensina esse do e does, que eu não sei. Então, eram o famoso do e does. O famoso do e does, que assim, hoje é brincadeira, né? Aliás, eu tenho um ministério em inglês na igreja. Recente, até esqueci de comentar com você, mas assim, eu tenho usado meus talentos para tudo que eu posso servir, né? E nessas coisas é o que Deus tem me abençoado. Às vezes as pessoas querem saber o segredo das coisas e o segredo é servir ao Senhor, né? É servir, né? Costumo dizer que nós fomos salvos para servir. Com certeza. Primeiro ao Senhor, nosso Senhor, e depois ao nosso próximo, com certeza, né? Ô Cida, mas voltando aqui então, a sua dor, né? É uma expressão que se usa bastante no segmento, no mundo das startups, né? Vamos transformar a dor numa solução, né? E aí você foi dar aula para os seus filhos, hoje a gente chamaria de homeschooling, não sei se na época usavam o mesmo termo, mas você foi dar aula para os seus filhos e a partir daí surgiu um negócio, é isso mesmo? Começou assim. Eu dava muita aula, né, colégio, faculdade, tudo, e sempre surgia uma rouquidão, como agora um pouquinho, né? E teve um ano que a rouquidão não foi embora. Então o ano terminou comigo rouca, começou o outro ano eu rouca, e eu comecei a procurar médicos e tudo, e o médico falou, olha, você tem um nódulo na prega vocal e nós vamos ter que operar. Então me afastei e operei. E quando eu voltei ao médico, ele falou assim, fala normal. Eu falei, mas esse é o normal, tô falando normal. Ele falou, Cida, você é meu pior caso. Todo mundo eu opero e a pessoa fala limpidamente quando retorna. E eu tenho muito problema de queloide, né? Então ali com certeza surgiu uma queloide que faz um atrito ou deixa passar ar e aí sempre causa uma rouquidão. Então, assim, hoje eu dou uma palestra, uma outra aula, mas eu não tenho mais como ter uma carga horária de aulas sequenciais, né? Virou a sua assinatura da voz, mas também precisa cuidar, né? Mas aí o que aconteceu foi que eu chorei muito com meu esposo, né? Eu falei, o que eu vou fazer? Eu sou professora, eu sou um profissional da voz. E aí ele falou, não, vamos tornar essa dificuldade um desafio a ser superado, né? Legal, então é muito importante a gente meio cheio de novo, né? Sim, graças a Deus meu esposo é ali comigo, né? E ele falou, olha, você pode ser uma coordenadora, você pode ser uma diretora. Justo. E eu pensei, como é que eu chego lá, né? Tem um estudo para isso, mas... E nós temos um amigo, muito amigo, um pastor querido, pastor Mário Simões, que eles abriram uma escola em Atibaia. E aí ele me ligava sempre, a gente tinha muita amizade. E ele falava, Cida, Deus tem uma escola para você. Uau. Você está gastando o seu talento onde você não deve, porque Deus tem uma escola para você. Eu falei, Mário, poderosa, né? Falei, Mário, vamos fazer o seguinte, pede para Deus falar para mim, porque por enquanto ele só falou para Mas eu lembro que quando eu estava no final da minha licença de 6 meses, né, em 2003, eu cheguei para os Estados Unidos, fiz uma viagem, um intercâmbio, né? Eu sempre estive muito envolvida em coisas de viagem e intercâmbios. E aí
quando nós voltamos, era até aniversário de casamento, né? E nós fomos nesse dia 25 de junho. E fomos a Atibaia conhecer a escola. E eu lembro da minha amiga Priscila falando para mim, olha, quando você abrir a escola, faz assim, assim, assim. Quando você começar, faz assim, assim, assado. Tá plantando a semente. Ela nunca falava ser. Né? E eu gostei muito, assim, foi um incentivo muito grande. A prática, né? Não, eles são pessoas maravilhosas, né? Maravilha. E eu a fé fala o que crê. Não é isso? Eu aprendi isso no seminário e é muito verdade isso, né? E eles foram assim, como é importante a gente ter pessoas que nos ajudem. É a rede de apoio, né? Totalmente. Me ajudaram com documentação, com orientações e dali eu segui. Hoje a gente troca muita figurinha ainda, né? Sim. O filho dela é diretor da escola, às vezes ele me liga assim, dá uma ideia assim. E é muito legal isso, você poder contar com outras pessoas e eles foram vitais pra gente, porque eu não imaginava. E aí nós começamos a escola na nossa casa. Então, você falou da educação dos filhos. O que eu fazia com os filhos em casa, eles eram muito pequenininhos. Eles tinham, quando eu abri a escola, 4 e 6 anos. Né? Então, anterior a isso, o que eu fiz de educação em casa foi ensinar inglês para os meus filhos. Eu só falava inglês com eles. O Rui falava inglês e português, mas eu só falava inglês. Então, os meus filhos cresceram bilíngues em casa. Não alfabetização, porque eu nunca fui alfabetizadora. Mas de falar mesmo, né? Ensinar a comunicação. Então, foi muito interessante porque os dois cresceram, né? Falando inglês fluentemente, falam muito bem e é muito importante, né? Sim, hoje sem em dia, dúvida, é global, né? Põe os filhos para estudar inglês, é um problema. E você colocou mais crianças na cesta? E aí, então, eu cheguei a ter, assim, uma classinha na minha casa. E ali algumas filhos de amigos e tal, e aí evoluiu todo esse problema da minha voz. E a solução, com todo esse incentivo de amigos, foi, tá bom, vamos começar uma escola então. Como é que faz para começar uma escola? Então, hoje em dia tem orientações, a própria AXE, uma associação internacional de escolas cristãs que fazemos parte, orienta, tem material, mas na época não tinha nada. Quantos anos, Cida? Esse é o nosso 22º ano. Uau! É, bastante tempo. E então a gente começou a escola na nossa própria casa, com 7 crianças, 2 sendo meus filhos. Então, assim, foi uma loucura. Assim, eu não recomendaria para ninguém começar como eu comecei, porque eu realmente só fui com a fé. Entendo. Com o meu trabalho, e porque o imóvel era nosso, eu falei, eu não vou pagar aluguel. Um aluno paga isso, outro aluno paga aquilo. Fiz essa conta boba que a gente chama, conta né? De padaria, né? Conta de padaria. Não fecha a conta não fecha. Mas eu ainda trabalhava. Eu dava aula na faculdade, eu me afastei do colégio, fiquei só na faculdade. E então chegava no dia do pagamento, eu pegava o meu salário, dividia os pagamentos menores e o que os alunos pagavam, eu pagava algumas contas. E foi uma loucura. E o resto, o que faltava, pagava com a paixão, né? Total. E como que você transformou essa experiência desafiadora, né? Não fechar a conta, qualquer um pula do primeiro ponto de ônibus, né? Mas qual que foi o ponto aí que você entendeu que aquilo poderia ser uma plataforma, um negócio com missão, ou era algo que Deus tinha te confiado e você tinha que ser resiliente e transformar isso em um negócio? Quando que foi esse ponto de virada? Eu entendo que essa minha dificuldade pessoal, né? E a motivação de ter meus filhos, porque como a gente iniciou uma escola pautada em princípios e valores cristãos, eu vislumbrei isso para os meus filhos. O inglês eles tinham em casa. A escola ser bilíngue é uma consequência de ser a minha prática. Sim. Mas a questão toda é que eu queria que meus filhos estivessem num local onde princípios e valores cristãos fossem permeados naquela educação. Nunca, durante um tempo até fiquei assim na dúvida, a escola tem que ser confessional, a escola não tem, porque eu tinha muito receio da escola ser muito fechada e não atender o público em geral. E orei muito, pedi muita orientação a Deus e eu cheguei numa conclusão, não que
as escolas confessionais, eu acho que tem espaço para tudo. Sim. Mas a visão que Deus me deu foi que seja um espaço aberto, em que sejam colocados princípios e valores para qualquer um. E princípios e valores que eu nunca tive um pai que falou assim, não, isso aí não serve para o meu filho. Porque todo mundo quer que o filho seja bom caráter, né? Sim, que tenha isso desenvolvido. Eu já tive muitos pais que chegaram para mim e falaram assim, olha, pus meu filho na sua escola porque ela era bilíngue. Meu filho continua nessa escola porque vocês se importam com o caráter dele. Que legal. E no final, Cida, a cultura judaico-cristã é a base da família, né? Ah, sim. Você vê na Bíblia, valores, né? E Ensina tudo mais, a criança, né? No caminho que deve andar, ainda quando for velho se desviará dele, né? Ensina andando pelo caminho, sentado, deitado. Então, assim, até uma tradição oral do judeu, mas que é bem o que a gente também tem que fazer em casa, né? É verdade. Tempo todo ensinando os nossos filhos, porque eles estão olhando para nós, né? Como no começo a gente falou, sem perceber, eu estava olhando para os meus pais. Verdade. Então, princípios familiares, de você ser honesto, de você temer a Deus. Meus pais não eram cristãos, mas assim, tinham um entendimento dele de Deus, né, um certo temor. Então poxa, isso aí merece respeito, meus pais respeitam. Então, essa tradição judaico-cristã, ela é muito forte. Eu vou te dizer até mais, a educação nos pertence. Eu acho que, como aqui, né, no espaço que nós estamos, tem uma escola e uma igreja, sensacional, é isso mesmo. Nós temos que abraçar esse filão, porque nós temos muito a oferecer à sociedade, né? E nós fazemos isso lá como um casal, né? Comecei sozinha na escola, depois de 3 anos e meio, muita luta, muita dificuldade. Meu esposo acabou deixando de fazer o que ele fazia para vir trabalhar comigo, né? Porque a escola estava crescendo e a gente teve aquele boom. E com muito trabalho também, né? Às vezes a gente fala, teve um boom, a escola mudou para o centro da cidade. Foi uma loucura. Mas foi assim, fé e permissão de Deus. E resiliência, provavelmente. E muita resiliência, porque eu acho que... eu tenho convicção. Nós somos uma pessoa só. A mesma pessoa integral, na igreja. Né? Integridade, né? Mesma pessoa em casa, mesma pessoa na igreja. Claro. Você tem os filtros sociais, papéis, né? Você tem mais liberdade em casa de coisas que você não faz em outro local. Mas, em essência, nós temos que ser a mesma pessoa. Se você é diferente em cada lugar, aquele não é você, né? Porque lá na escola a gente tem uma frase que a gente usa sempre. É de um autor desconhecido e a gente sempre coloca quando tem qualquer problema com os alunos. Caráter é como eu vivo a minha vida quando ninguém está olhando. Boa. Então, esses somos nós. Quando ninguém está vendo, quem é você? E... esses somos nós, o tempo todo, em todo lugar. Então, acabou sendo natural a essência da escola ser toda permeada daquilo que é mais caro e precioso para nós, que é a nossa vida com Deus. Então, tanto da visão, do trabalho. Por exemplo, nós passamos por uma pandemia. Quantas escolas fecharam? Sim. Que loucura que foi isso. Mas eu tinha uma equipe para eu dar suporte. Quanta gente me ligava desesperada. E eu falava, meu pai, eu tô aqui também cheia de coisa, mas você é referência. E aí você vê problemas financeiros grandes, que aí você tem que ser uma pessoa de Deus também. O que você faz diante da dificuldade? Eu não tenho para te pagar. Então eu sento com você, olho nos olhos e digo, não tenho. Como que podemos resolver isso? Eu vou pagar. Mas eu preciso que você me ajude, porque nesse momento eu não consigo. E fiz isso com todo mundo. E naquela época fazia a mesma coisa. Porque a gente nunca deixou de ter lutas, mesmo com os crescimentos, né, de tempos em tempos da escola. Hoje o pessoal olha, nós estamos na melhor esquina da cidade, no Guarujá. Que legal. Nós estamos com outra unidade em Santos, num bairro muito bacana em Santos. E nós temos a supervisão geral de uma terceira escola, né, que é de terceiros, mas todo o trabalho administrativo, financeiro, somos nós que fazemos também na mesma região. Então, quem olha... Já até falaram isso pra gente. Nossa, o Rui e a Cida são poderosos. Não, nós não somos poderosos. Nós somos gente que trabalha. Sim. Né? E eu tenho gente muito boa comigo.
Muito boa. É importante isso, porque não fazemos nada sozinho, né? De jeito nenhum. Sem dúvida nenhuma. Você contando aí, eu me lembrei aqui dessa questão de caráter, né? Eu me lembrei de uma frase clássica do mercado de trabalho, que você contrata pelo conhecimento e demite pelo comportamento, está 100% ligado a caráter, né? Sim. E misturando com outro ponto que você comentou também, que é a questão ali dos pais, né? Buscaram uma escola bilíngue, mas mantém pela questão dos princípios, etc. e tal. Meus filhos foram, na primeira infância, eles foram educados numa escola montessoriana. E eu achava aquilo incrível, porque ali se ensinava coisas da vida, né? Não sei quanto você conhece do método Montessori, né? Um pouco. Então eles lavavam louça, cortavam fruta, tinha uma responsabilidade, tinha um cantinho da beleza. Então era um processo de construção mesmo do caráter, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, da sua visão de como é que está o mercado da educação, como é que está essa mistura com tecnologia, né, e princípios, né? Hoje você vê muito mais as escolas falando a minha escola aqui a gente tem o melhor laboratório da América Latina, né? Enfim. E eu acho que tem que aproveitar, né? Nunca, acho que na história da humanidade a gente teve tantas oportunidades através da tecnologia. Aqui na Rede Tela a gente fala bastante de tecnologia, né? Estamos levando a nossa mensagem aqui através da tecnologia. Sim, claro. Mas a tecnologia é um dos pilares, né? E é sobre quê? É sobre o quê? Quais são os princípios que a escola vai desenvolver no seu filho, né? A gente vai falar também um pouquinho da série adolescente, né? Que está repercutindo bastante aí nas mídias sociais e etc. Mas o papel dos pais também nesse processo de envolvimento da escola, da educação, enfim, problema não falta, né? Mas a gente fala já sobre eles. Eu queria que você comentasse a curiosidade que dá. Acho que você está se tornando uma especialista em transformar problemas em oportunidade de negócio, e aí fica a dica, né? Talvez você esteja aí reclamando, né? Ou pedindo para Deus me dá uma oportunidade, né? Olha, talvez o seu problema seja aquilo que Deus está te colocando na frente, na verdade, Cida. Às vezes o problema é que Deus permitiu que você esteja vivendo, porque tem um versículo muito poderoso, né? Estava vindo no carro para o estúdio agora e estava ouvindo uma pregação e ele falava exatamente isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas, Cida, eu aprendi que são todas. As boas e as não boas. Sim. Não é verdade? Com certeza. Só para provocar você aí a pensar, né? Às vezes eu já estive nessa posição, né? De reclamar, de cobrar a Deus. Ingenuidade, né? Sim. Depois o Espírito Santo põe um espelho diante da gente, a gente se quebranta e pede perdão. Puxa, estou sendo orgulhoso com Deus, né? Sim. Aonde que eu vou chegar com isso? Mas como é que você transformou aí a casa, então, que você começou a escola, num outro negócio de outro segmento? Que ideia foi essa? Mas eu queria voltar um pouquinho à primeira coisa que você falou sobre contratação, e nós temos um mentor também de negócios, e a primeira coisa que eu aprendi com ele foi: contrate lentamente e demita rapidamente. Boa. Aliás, a regra lá em casa é a seguinte: se você é meu funcionário e a gente começar a falar de você em casa por motivos não positivos, você está demitido. Porque se você povoa o meu descanso, é que já chegou num ponto em que a gente passou do limite. Né? Então você está tirando a minha paz. E foi uma coisa que a gente observou, e toda vez que a gente fugiu essa regra, a gente se deu mal. E aí a gente voltava e falava: poxa, isso é algo, né, para a gente ter paz, porque a gente precisa ter o nosso descanso também, né? A importância dos mentores também, né? Para nos ajudar a enxergar um pouco mais longe. Escola, né? Como acho que qualquer segmento, mas chega aquela hora, a professora pediu demissão. Você precisa de alguém imediatamente.
Ai, quem tem? E sabe aquela história, só tem tu, vai tu mesmo? Não dá, você quebra a cara. Não dá certo. Compromete qualidade, né? Totalmente. Programa, uma série de E coisas. aí, no final, os alunos são impactados, eles não têm culpa, né? E você pôs a pessoa lá dentro, você está dizendo para o aluno, para a família, que a pessoa tem o seu aval. Só que você não teve tempo de conhecê-la. Sim, interessante. Né? E como é que você faz aí? Então, a gente procura fazer processos seletivos, sempre ter muito currículo na mão, entrevista. Tinha época que a gente fazia processos mais longos e realmente às vezes não dá, mas a gente tem tentado voltar a isso, de estar sempre com processos seletivos em andamento. Porque a escola, você sabe, uma engravida, outra teve um problema com o filho, né? Então é muita mulher. Você tem muito problema. Mas aí você pensa, se tiver mais homens, não vou ter problema. O poeta dizia que navegar é preciso, viver não é preciso, né? Tem uma série de intempéries aí no meio do caminho que a gente não controla, né? Veja, uma coisa que agora está sendo bem forte para mim, até conversei bastante sobre isso, assim, eu quero trabalhar com o coração das pessoas, da maneira que eu posso. O melhor que eu posso fazer é orar. Então, a gente ora pelos funcionários, pelas situações, todo mundo sabe. Eu fiz uma caixinha de oração e deixei na sala dos colaboradores. Que legal. O pessoal põe pedidos de oração, a gente leva para a igreja para serem orados lá, né, anonimamente. É assim, pode parecer pouco, mas a gente que sabe o poder que isso tem, sabe que não é pouco, né? E é um cuidado também, né? Sim. Acho que não é uma empresa, já ouvi de vários empresários, até pastores, dizendo, meu rebanho são os meus funcionários. A empresa, ela não substitui o papel da igreja, é importante ser dito isso. Mas nem a escola. Nem a escola, né? Foi essa a minha visão que Deus me deu, né? Sim. Eu não sou igreja, então faça bem feito o seu papel de escola, porque já pensou? Seu filho sai da minha escola sabendo tudo de Bíblia, mas ele não vai bem no Enem. Aí você vai virar para mim e vai falar assim, peraí, tudo bem, legal que ele sabe da Bíblia, muito bom, tô feliz, mas ele precisa ir bem no Enem. Sim, ele precisa estudar. Aí a integralidade do ser do aluno, né? Mas assim, veja, cada nicho tem a sua entrega primordial. Sim. A minha entrega primordial são resultados educacionais em que todo o resto pode ser trabalhado junto. Então, a gente trabalha a família, você vê, na parte socioemocional, né? A gente é pioneiro em trabalhar questão socioemocional, quando isso nem era obrigatório. E a gente procurou materiais que justamente casassem com a questão do caráter, a questão de princípios e valores, para a gente envolver a família. Porque tudo que a gente tem falado aqui de aluno, de escola e de reflexo no caráter, depende muito da família. Sem dúvida. Se a família não andar junto, então, até você citou alguns pontos de questões que a escola faz, mas vamos ser sinceros, a maioria deles tem que ser resolvida em casa, e eram. Né? A gente aprendeu a lavar louça em casa, a gente aprendeu a comer direito em casa, a gente aprendeu a se vestir, arrumar as coisas em casa. Aí a escola começa a fazer isso, e é bonitinho, é legal, mas está tirando dos pais um privilégio e uma obrigação. Aí você tem que trabalhar a família. Por quê? Porque em outras épocas, você tinha uma mãe em casa, hoje a mãe não está o dia todo em casa. Eu trabalho muito com os pais a questão de tempo de qualidade. Sim. Você pode não ter muito tempo cronológico com o seu filho, mas o de qualidade precisa existir. Então, aquele período que você está fora, que seu filho está fora, então, quando está em casa, é tempo de qualidade. O que vocês vão fazer juntos? Vou te dar um exemplo. Meus filhos cozinham, inclusive foi a área que a minha filha escolheu. Eles cresceram comigo ao lado do fogão. Sempre gostei de cozinhar. Ensinei. Quando meu filho foi morar em República, tudo, ele me ligava, mãe, como é que faz mesmo aquele brócolis e aquela beterraba? Então, assim, vendo um menino, um rapaz comendo bem, aliás, os dois, quando estavam fora, os amigos compravam as coisas para eles cozinharem, porque cozinhavam bem. Então, eu sempre pensei, poxa, é uma coisa que resolve a vida dos meus filhos. Sim. Porque você não fica com um problema e não fica com um custo elevado, né? Então, hoje em dia, a escola assumiu muitos papéis que são da família. E tudo bem. Dá para fazer? Dá. Não dá para fazer tudo. O que não pode, e me parece, pelo menos a minha percepção de ouvir alguns pais e notícias, que
talvez a maioria, não sei, mas delegaram para a escola a educação dos filhos, né? E não é esse o caminho, né? Não, a educação vem de casa, a escola escolariza. Porém, a gente faz um trabalho muito acolhedor, muito voltado para aquela atenção especial para os alunos, e a gente percebe, em alguns casos, essa situação. Então, a escola acaba sendo um refúgio para o aluno, né? Em 22 anos, a gente já teve absolutamente tudo. Eu tive, inclusive, um caso de uma mãe que se suicidou no final de semana. Na segunda-feira, a menina quis ir para a escola. O porto seguro dela era a escola. A gente acabado, né? Todo mundo desesperado dentro da escola, e a gente teve que se reinventar para acolher essa criança, porque a opção dela não foi ir para casa da avó, não foi ficar com o pai, foi ir para a escola. Interessante. Então, você vê que diferença que faz um ambiente escolar. E ano passado foi bem interessante, porque a gente estava com um número enorme de adolescentes na escola do Guarujá. Em Santos eu tenho até Fundamental 2. Mas de ensino médio era o nosso maior grupo na escola. E eu pensei, o que essa molecada está fazendo nessa escola que não pode isso, não pode aquilo, não fala assim, não faz assado, né? Por exemplo, falou palavrão na quadra, a gente recolhe a bola. Aliás, outro dia eu estava na quadra, o menino soltou ele olhou para mim assim, desculpa. Ah, bom, isso mesmo, ele tem que saber que não é adequado. Sim, verdade. Né? A gente não aceita, é tolerância zero para palavrão, por exemplo. Então, os alunos têm muito limite. E nessa minha jornada, o que eu mais percebo, e aí entrando na série do adolescentes, o que o adolescente precisa? Observando tantos assim, esse grupo em especial ano passado, a gente percebe como eles precisam do limite, como eles precisam da fronteira do não, com a qual eles se batam. E na hora eles não gostam, mas geralmente quem diz não se importa. Sim. Porque você se importa tanto a ponto de dizer não faça, não vá, não deixo. E o adolescente, por mais que ele não queira, vira aquela coisa assim... meu pai não deixa. Já viu o adolescente falar isso? Sim. Vamos não sei aonde? Eu não posso, meu pai não deixa. Fica um silêncio. Né? Então, eu vi isso com meus filhos em algumas questões, observo isso nos alunos. A minha diretora filmou um dia e falou assim, olha aqui em casa. Estava todo mundo na casa da diretora. Ela tem 2 meninos, né? E eles inventaram... Quando que a gente ia para casa da diretora? E ela é brava, ela é rígida, brava assim, né? O necessário. Mas uma pessoa rígida, mais acolhedora, porque é a proposta da escola. Aliás, um beijo, né, João? Beijo, Sheila Lopes, está há 22 anos comigo, é a minha 001, né? Que legal. Quando eu deixei a direção da escola, obviamente que ela foi a minha sucessora direta. E você não vê isso, né? Então eu vejo lá na escola um ambiente muito acolhedor, as crianças, em Santos é um sobrado, né? Diferente do prédio do Guarujá, as crianças sentem a casa deles, mas não a casa deles onde pode fazer o que quiser, muito pelo contrário. Aqui tem ordem, aqui isso não pode, isso é certo aqui, a gente faz assim. E o crivo de tudo isso, a peneira para tudo isso são os traços de caráter. Sim. Então, se o que a gente faz não está de acordo com os traços de caráter, a gente nem faz. E o primeiro deles é respeito. A gente vai falar um pouquinho mais a sério adolescentes e toda essa repercussão aí e outros casos tantos, né, que aparecem na internet. Mas você falando dessa questão de limite, para mim, né, na educação dos meus filhos, limite significa eu me importo com você. Com certeza. Né? E como é que porque os teus alunos, né, os alunos de hoje, os adolescentes de hoje, muitos deles são filhos da geração Z, né, que totalmente permissivo, afeito aos desejos, não tem talvez uma motivação aspiracional. Se a geração, então a pergunta, portanto, se a geração Z hoje virou alvo de bullying até social, né? São os nenéns, né? Não é isso? São aqueles que... mercado de trabalho, né? Já ouvi várias notícias que várias empresas grandes não contratam mais a geração Z porque fica questionando ordem, né? Tem até um meme aí que se você pressiona, fica bravo, vai embora. Se você não pressiona, não faz, né? Então é essa mentalidade que permeia
essa geração que tem muito desafio, né? Então, quando você vai para uma geração anterior, falando dessa questão geracional, os pais da geração Z queriam ficar ricos, né? Queriam dominar o mundo, aquela história toda, e isso me faz pensar da ausência, né? Que aí, de novo, acho que mistura com o problema da escola, que terceiriza a educação para a escola, para uma babá, porque eu estou buscando um padrão de vida para te dar a melhor faculdade, e no final o filho só queria ser amado, ser cuidado, queria os pais. Mas voltando aqui então a essa pergunta, como é que você vê essa geração Z? Primeiro, se você concorda, né? Você tem contato com a geração Z, você concorda com essa visão aí da imprensa, das redes sociais, e como é que estão os filhos da geração Z? Como é que você percebe aí com o seu olhar clínico aí como educadora? Olha, não é fácil, porque a gente olha como educadora e olha como empreendedor. Sim, verdade. Né? Porque é esse o funcionário. Mas é um privilégio que chega para você ter sim, né? Claro. Esse ponto de vista aí. Mas toda facilidade, ela acaba não gerando nada, porque são os desafios que nos fazem ir além. Sim. Né? A gente precisa de algo que nos mova. Então, se está muito fácil, se meu pai ganhou dinheiro, foi para isso mesmo que ele trabalhou, então acaba sendo uma questão da pessoa se acomodar. E a gente tem que voltar nos pais, né? A postura dos pais prejudica ou auxilia muito os filhos. A gente vê uma geração que fica mendigando o amor dos filhos. Eu nunca tive meu pai mendigando o amor dele para mim. Aliás, meu pai nunca me perguntou se eu o amava. Né? Eram pais que não faziam isso, porque eles proviam, eles cuidavam, eles se importavam, davam educação. Davam limites, eram intencionais, né? Quando que você falava junto com seu pai? E agora você vê todo mundo parar uma conversa, porque o pequeno príncipe tem que falar. E ele só vai falar para chamar a atenção. Que loucura, não? Né? Então você vê o Rossandro, o Léo Freiman, o próprio Augusto Cury falando muito sobre essas coisas. O Rossandro, outro dia eu vi um vídeo dele sensacional, ele falando da mãe virando pro filhinho e fala: filhinho, você ama a mamãe, não ama? Jesus. Quem você ama mais, o papai ou a mamãe? Você tá de brincadeira, né? Então, assim, eu lembro de falar pro meu filho, vindo com história, eu falei assim: querido, não sou sua amiguinha, não, sou sua mãe, né? Então, são limites, e olha que a gente já é um pouquinho mais, né, flexível do que os pais da gente foram, mas não faltou amor, não faltou respeito. Então, acho que acabou sendo uma geração que não impôs respeito, não impôs limites, não soube se colocar no seu papel. Porque talvez foi muito reprimido antes, falou: não, vou fazer tudo diferente. Aí largou a mão, como diria minha mamãe. E aí, o que acontece, tem estudos falando, né, que vai ser a primeira geração que é menos capaz do que a anterior. E a tecnologia, de novo, tem um papel decisivo nisso, né? Dessa babá, psicodependência, né? Da história da dopamina. É um desafio. Tem solução, Cida? Olha, tem solução se as pessoas tomarem uma atitude, né? Porque eu um dia parei num semáforo. As pessoas que você fala são os pais, né? Sim, os pais, né? E você toma... Aliás, hoje está triste, né? Você está com muitos jovens tomando a decisão de não ter filhos. Eles são pais de pets. Então, aí entra uma questão espiritual também muito forte, né? Bom ponto. Temos essa questão, mas assim... não, para que eu vou pôr filho no mundo? O mundo já está tão ruim. Os muçulmanos têm 7 ou 8 filhos. E estão dominando a Europa e tem um projeto de eleger. Eu fiquei assustado, viu, nesse ponto aí. Não sei do quanto isso, de fato, é verdade, mas me parece que eles têm um plano de eleger o primeiro presidente muçulmano na França, que é um país super aberto, né? Mas como? Fazendo muitos filhos, sim, os filhos nascendo lá, e daqui uma ou 2 gerações eles vão votar num presidente muçulmano. E uma aí loucura, nós estamos, né? com os cristãos não tendo filhos, gente séria no evangelho, e aí você fala: como você não tem filho? Não dá, a vida está muito difícil. Eu acho que tá.
Entendeu? Então a coisa tá um pouquinho discrepante. Tem um problema de cosmovisão aí, né? Tá muito grande, né? A gente não quer aqui, naturalmente, ofender ninguém, Claro. né? A provocação aqui é para pensar, né? Pensar fora da caixa, sair da zona de conforto, mas quem sabe o Espírito Santo esteja falando com você aí sobre isso, né? A gente falava mais cedo da questão você falou da importância de nós cristãos tomarmos esse lugar da educação. Sim. Né? Talvez, e aí vou falar a igreja com I maiúsculo, talvez o problema da educação seja da igreja, que deixou de se posicionar, de tomar, né? Contei aí o caso dos meus filhos que foram alfabetizados numa escola montessoriana, que é católica, com super princípios, respeito, né? Valores que nós estávamos discutindo. Então, repense aí, se você é um desses que é cristão, né? Você entende que você é um cristão genuíno, lavado e remido pelo sangue de Jesus e decidiu ser pai de pet, acho que você precisa repensar nisso aí. Tem o pet para entreter os seus filhos, né? Ele tem o seu lugar, né? Mas não faz sentido. Eu vou dizer para você, né? Eu tenho 2 filhos, mas eu me arrependi. Eu podia ter tido mais 2 e depois já não dava mais tempo. Mas é bênção de Deus ter filhos, Sim, né? sem dúvida. Essa coisa agora de que se discute quando a vida começa e a desvalorização da vida que a gente está passando. Toda a situação atual, ela é muito... A gente vai vendo, né? A gente está um pouquinho mais velho, você vai vendo onde as coisas começaram, ou quando você tem lembrança de que certas coisas eram ditas, e você vê um momento muito orquestrado. Então, escolher a escola do seu filho hoje é muito importante, porque já que você não tem muito tempo, se você não escolhe um local onde a sua família, né, o que é importante para você, o que você valoriza, não é valorizado na escola, você está criando um problema. Sim, né? Sim. Então, eu vejo o papel da escola como, sim, um auxílio muito grande à família. Não substitui, né? Como nós falamos, a educação vem de casa, a escola escolariza. Perfeito. Mas... queira ou não, a gente passa uma boa parte do tempo. Eu fico com algumas crianças período integral, eu fico com professores período integral. Então, é muita responsabilidade, né? É muita coisa junta e já que dá pra gente fazer alguma coisa, a gente tem que fazer. Principalmente a gente, né, conhecendo a palavra de Deus, tendo princípios e valores e se preocupando e preservando a vida daquelas crianças, né? A série Adolescentes lá mostra, e falamos da tecnologia, de como essas coisas estão prejudicando as crianças, levando crianças a óbito. E dentro de casa, né? É o que a loucura maior que é dentro de casa, né? Casos de, como por exemplo, o adolescente que construiu uma inteligência artificial e começou a ficar apaixonado pela inteligência artificial e veio a se tirar a vida porque tinha ali uma relação amorosa, achou que ia encontrar uma coisa que parece ficção científica. E funciona. Né? Você sabe o que eu fiz outro dia? Porque eu brinco em casa, eu uso o site GPT para algumas coisas, não assino nada, uso só a versão gratuita, aquilo que dá, porque ele é muito rápido, né? Sim. Facilita mesmo. Sem dúvida. E às vezes em casa eu falo assim, pergunta pro Gepeto. Então lá em casa é o Gepeto. Aí outro dia eu falei, vou brincar com um negócio que eu falei, olha, você sabe que aqui em casa você é o Gepeto? Ele virou pra mim e falou assim, poxa, muito obrigada, eu me sinto tão bem de me sentir acolhido na sua casa, ser parte da família. Eu falei, você tá de brincadeira. Mas foi muito, já tive altas discussões com o site GPT, porque tem coisas ali que agora eu percebi que algumas coisas eles começaram a abrir. Mas no WhatsApp, quando eles lançaram a IA, eu falei assim, faça uma imagem de Jesus para mim. Não consigo. Eu falei, faça uma imagem do demônio. Na hora. Saiu um capeta daqueles bem idealizados, né? Eu falei, você está de brincadeira, né? Você falou que você não podia desenhar, você desenha o demônio, você não desenha Jesus. Aí eu falei assim, faça uma imagem das pessoas no céu, aí de um monte de gente caindo. Mas isso são vieses, né? Não, o negócio é totalmente direcionado. Então, aí tem que ter cuidado com os adolescentes. Total. Você sabe que eu acredito, Cida, que né, falando dessa importância ainda do posicionamento do cristão, os cristãos, eles precisam dominar a inteligência artificial.
porque é um caminho sem volta, é antes e depois, e ela tem vieses não só políticos, como sobretudo ideológicos, né? Eu jantava na casa de um casal amigo e a esposa comentando que o GPT dela pergunta se ela quer uma oração. Você acredita? Sim. Não substitui, né? Você tem que orar, você tem que continuar ali, joelho no chão. Você já notou como tanto do Google quanto o Gepeto sabe tudo de Bíblia. Sensacional, porque ele pesquisa ali, né? Sim, agora o ponto Quase é se tudo, você... né? Quase tudo. O ponto é... bom, aí eu lembro do versículo que diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Se você, de novo, terceiriza ou delega, né, a sua espiritualidade a uma inteligência artificial que vai te ler versículos, vai fazer oração para você, acho demais. que tem alguma coisa Mas errada eu perguntei o que foi? Eu sei que eu pus um tema lá, eu falei assim, me dá algumas referências bíblicas sobre isso, porque é sensacional, é rapidíssimo, sim, né? Sim, é impressionante. Aí na hora que ele deu os versículos assim, eu falei, olha, você esqueceu de um texto em Romanos 8, e pus lá o versículo, ele falou, puxa, é mesmo, obrigada por salientar. Então assim, ele não pode substituir o que você conhece. Ou você conhece a palavra, ou você não conhece, né? Isso aí, perfeito. E não tem Boa. como você exercer no que você faz a palavra de Deus e Deus te orientar se você não lê a Bíblia. Não tem mágica. Sim. Como é que a gente conhece, né? Eu agora estou tendo a experiência de trabalhar toda a Bíblia em inglês com o grupo da igreja, porque eu montei uma iniciativa bilíngue, né, na igreja e virou uma escola dominical em inglês, né? Que bacana. E está sendo super legal. Então a gente está fazendo cronologicamente toda a Bíblia. Já estamos lá em Samuel. É sensacional. É sensacional, e você começa a linkar tudo com a sua vida, né? E você vê como Jesus está em tudo na palavra de Deus. Que riqueza! Como que a gente pode perder isso sendo cristão, né? Se você só ir à igreja e ouvir o pastor falar, é muito pouco. A gente falou, né, sobre os problemas da inteligência artificial, da tecnologia. Agora você está citando alguns benefícios. Vou fazer uma pergunta provocativa para você, tá bom? Sua visão como educadora, a tecnologia, e aí é mais do que internet, né? E sobretudo a inteligência artificial nesse momento, ela é mais prejudicial ou ela é mais benéfica? A gente sabe que, como um carro, ele pode servir para as duas coisas boas ou ruins. Mas qual que é a sua visão sobre a tecnologia? Olha, a Bíblia diz, tudo é puro para os puros, né? Realmente depende do uso que você faz. E tem que ter parcimônia, né? Principalmente pais que têm que monitorar o que os filhos fazem. Por quê? Porque aquilo tem o bem e tem o mal. E tudo tem, né? Então, é um benefício imenso, uma coisa rápida, agiliza a sua vida. Outro dia eu fiz um roteiro inteiro no site GPT para eu aproveitar ao máximo a viagem. Legal. Foi ótimo, foi super rápido. Otimiza, né? Nossa, deu uma dica de restaurante que a gente amou. Dica de restaurante, mas enfim, funciona. Mas isso é para te servir. Não é para ser o seu Senhor. Um bom ponto. O nosso Senhor é Jesus, né? Toda a tecnologia, ela está a nosso serviço. Por mais inteligente que ela seja, ela foi criada por um ser mais inteligente que ela. Né? Então, nós temos que ser esse ser mais inteligente. Nós temos que dar esse dimensionamento, principalmente para as pessoas mais jovens, para que isso não roube o espaço. Já tem roubado, né? O que a gente fica nesse Instagram, tudo. O tempo, até né? falei para você da série Adolescentes, a gente assinou ontem a Netflix para assistir, porque eu nem assisto muito a TV, porque aquilo rouba tempo. Sim. Né? E a gente tem tanta coisa para fazer. Eu moro na praia. Quantas vezes eu prefiro caminhar na praia, aqueles momentos, né, que a gente ver fala mar, com Deus ali, ver o mar. Muito bom. Né? Programo o meu tempo para eu ter horário para todas essas coisas. E aí, se você fica preso nisso, rouba o teu tempo. Por outro lado, é ótimo. Eu estou faltam 3 semestres só para terminar a teologia EAD. Estou fazendo porque gosto, estudo. E sem o computador não daria para fazer. Né, consome bastante tempo, mas consumiria mais tempo eu ir todos os dias à faculdade. Seria impossível, né? Praticamente, porque aí ficaria cansativo demais. Sem dúvida. Então, tudo tem os dois lados, né? A palavra de Deus diz assim, olha, eis coloco diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe a bênção. Mas
você precisa conhecer, precisa trabalhar isso em casa, com as crianças, com os filhos, e mesmo nós adultos, né? Ter aquele momento que a gente para e fala, nossa, isso está demais. Lá em casa, de vez em quando, a gente conversa, né? O Rui usa muito, eu acabo usando bastante também, trabalho muito pelo WhatsApp, porque a gente acabou não falando, mas eu transformei a casa que foi a escola em pousada, então eu recebo muita reserva do Booking ali. Interessante. Ainda está um trabalho um pouquinho mais artesanal e eu mesma recebo as reservas, né? Eu brinco que de final de semana eu sou camareira, né? Então eu preciso cuidar ali. Mas é uma facilidade. Sim, uma facilidade. A palavra é otimização, né? Sim. Se você entender que ele otimiza o tempo, é um bom começo, é um bom ponto de partida, né? Agora, ela não substitui. Né? Provavelmente vai substituir algumas funções que, assim como toda a tecnologia, né? Se a gente pensar desde da máquina a vapor, da máquina de digitar, tantas coisas ao longo da história elas foram substituindo algumas profissões e criaram outras, né? Então, às vezes se demoniza, fala, isso daí vai roubar o emprego das pessoas, mas toda a tecnologia ela melhorou a vida das pessoas e substituiu alguns pós-trabalho. Né? É que a questão o que você mais tem aí é conhecimento. E a grande questão é você trabalhar como que você usa bem esse conhecimento. Porque nós articulamos. Isso aqui detém o conhecimento, né? A Barça moderna. Mas a gente é que tem que articular esse conhecimento. Perfeito. Porque senão, e o grande risco hoje do uso não supervisionado é dark web, coisas, né, de pornografia, tem tanta coisa ruim. Se você não estiver vigiando, acaba aparecendo. Né? O algoritmo é terrível. A gente fala uma coisa assim, eu quero comprar um sofá. Daqui a pouco tem um monte de comercial de sofá ali, eu né? nunca recebi tanto rios de carro para alugar nos Estados Unidos, né? E olha que eu nem pesquisei no celular, conversando com a minha esposa, né? A gente vai fazer uma viagem. Aliás, tem um local que você desativa isso, né? Que o Google te ouve. É uma questão de entender, né, o jogo também, né? Não, e sabe que outro dia lançaram um desafio na internet, falaram assim, põe lá no GPT os teus medos. Assim, o que seria um medo para você? Fiquei pensando, do que eu tenho medo? Não que eu seja tão destemida assim, mas quem tem negócio no Brasil já está bem superado a questão de vários medos. Né? E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Tem algumas cautelas, talvez, aí, né? Sim, esse meu amigo Mário Simões, ele é escritor, né? E ele fez um acróstico com medo. Medo, modo errado de operar. Né, que ele pegou do inglês, né, que é o fear, e traduziu, mas assim, realmente, né, o que teria medo? Mas eu falei, quer saber? Eu quero saber o que ele vai falar. Joguei lá no Gepeto. Gepeto, de tudo que eu já coloquei aqui, você sabendo o que você sabe de mim, o que você acha que eu temo? Aí ele veio filosofando, aí ele... Tipo assim, eu acertei, eu falei, olha, você não arranhou nem a superfície. Aí ele pegou, colocou mais um monte de coisa, e agora? Eu falei, olha, tá longe de quem eu sou. Aí ele depois fez uma outra pergunta, eu falei, olha, eu vou pensar e depois eu te respondo. Mas assim, vai juntando os teus dados, vai juntando tudo que você pensa, né? Porque quando você pesquisa é aquilo que você está pensando. É isso aí. Então ele sabe que eu gosto de viajar, ele sabe que eu sou uma mulher cristã, ele sabe que eu pesquiso da Bíblia, ele sabe que eu tenho escola, porque acaba acontecendo. Vai construindo uma cida digital, né? Menino, incrível. E faz isso com o seu filho também. Sim. E aí o seu filho ouve uma coisa e acontece como esse menino que você citou. Acha que está apaixonado por aquilo, porque aquilo o conhece bem. Não, um adolescente, ele precisa conhecer um pai e uma mãe firmes, que o amam, que dão limite para que ele saiba que ele tem para onde correr. Porque essa coisa leniente que vai indo, é a questão da droga, né? O cara chega na boca do fumo, consegue uma droga e vai indo. Não, pai e mãe, para aqui, chega. E por isso que eu percebo que às vezes a gente tem tanto adolescente na escola, porque eles, não, aqui você para aqui, aqui não. Aqui o limite é esse. E aí ele se choca contra aquilo, você pensa, ele vai se revoltar. No final ele se sente amado. Sem dúvida. Isso daí, a parte de tecnologia não vai impor limite algum.
vai sempre além. Na verdade, eu acho que ele vai puxar mais para dentro da tecnologia, como provavelmente é o caso que aconteceu do garoto da série Adolescência, né? Porque o problema maior, que eu também concordo com você, é a falta de supervisão. E a supervisão você vai pôr limites, né? A pergunta é como que um filho era estranho, tinha uma dupla personalidade. Óbvio que os psicólogos, né, os neurocientistas certamente terão muita contribuição para pensar ou para essa discussão, mas nada substitui a supervisão, o amor, os limites. Você sabe, Cida, que lá em casa também tenho 2 adolescentes, né? Eduardo Filho e Vitória. Nós 4 temos a mesma senha nos celulares. Então, aberto para todo mundo. Tipo, eu não supervisiono eles só. Eu demonstro a transparência para ele entender que isso é bom. Claro, né? Perfeito. Mas ele está... Mas eu acho que a gente está acertando em algumas coisas, ou Deus está sendo muito misericordioso com a gente, que eles, por exemplo, deletaram o Instagram do celular deles. Não tem, simplesmente porque entenderam que ele estava roubando muito tempo, né? Ótimo. E que aquilo causa psicodependência, o comparativo, necessidade de afirmação, e eles estão em paz, estão se sentindo amados, bem. Ótimo. Né? Então, parabéns. É nisso que a gente acredita. Mas deixa eu aproveitar esse gancho de tecnologia para agradecer ao nosso apoiador aqui, a Wings Group AI. Então, você que não pode terceirizar a sua fé para o ChatGPT, não é isso? Espero que a gente minimamente, de uma forma descontraída, tenha deixado esse recado para você. Cuidado, não terceirize sua fé, né? Fé é relacionamento com a palavra de Deus, com Deus da palavra, né? E óbvio, a tecnologia, a inteligência artificial é um potencializador, um otimizador. Então, se você está procurando, está pensando como otimizar os processos da sua empresa, procure a Wings AI, que ela certamente tem um produto que pode ajudar o teu negócio a impulsionar vários processos que muitas vezes são demorados, burocráticos, e a IA, de fato, ela desembaraça, encurta tempo, economiza dinheiro, né, e sobra mais tempo para fazer outras coisas mais estratégicas e produtivas, e também mais dinheiro para contratar mais pessoas, investir ou ir visitar o Guarujá ou Estados Unidos. E ficar no Guarujá Comfort Design com a gente. Ah, boa, aí, já fica aí o hashtag, fica a dica, né? Mas, Cida, voltando aqui à história dos limites da geração Z, misturando tudo isso um pouquinho, o tema hoje é bullying nas escolas. Parece que o bullying é onipresente, se fala de manhã, de tarde, de noite. O bullying, na minha humilde opinião, eu não sou educador aí como você, experiente, mas exatamente a falta de limite dos pais não ter colocado limite nos filhos, e os filhos fazem o que querem num lugar que deveria ser um ambiente de educação, aprendizado. E vou colocar mais uma pimenta aqui, tá? Não sou do ramo, acho que tem essa possibilidade. O problema amplifica mais quando a escola ou a instituição entra nessa vibe de permissividade, né? E de não pôr limites. Estamos vivendo uma crise na educação? Olha, tem de tudo, né? Então você vê grandes instituições, boas, tudo, mas se você deixa correr solto, então se o aluno sabe que você está em cima, que não pode, que a gente não aceita, né? No nosso caso, os alunos... Como é que você trata o bullying lá? Então, primeira coisa, traços de caráter. Qual o nosso primeiro traço de caráter? Quando acontece qualquer coisa na escola, eles até baixam a cabeça e falam assim, respeito. Então, o adolescente entende e ele consegue ler onde ele está se o local impõe para ele as suas regras. Então, ele já entende essa questão do respeito. Eu lembro, eu tive um aluno, hoje é um advogado maravilhoso, uma graça ele, e tem a própria família, filhinho, muito especial. Mas eu lembro quando ele se formou no 9º ano, ele chegou para a coordenadora e falou assim, Miss Adriana, quando eu sair dessa escola eu vou precisar de um psicólogo. Eu falei, Adriana, nossa, o que será que a gente fez que o menino precisa de psicólogo? Ele falou, eu vou ver 2 pessoas na rua discutindo e
E vou chegar para ela e falar assim, mas o que é isso? Onde está o respeito, a gentileza, a amizade, a bondade, a generosidade, a cooperação? E ele foi desfiando os traços de caráter e brincando naquela situação. Uhum. E aí eu sentei aliviada, demos muita risada. Mas eu olhei para ela e falei, nossa, a Adriana ficou. Aliás, a Adriana, beijo a Adriana, ela está na escola até hoje também, muito minha amiga. E ficou. Se você ensina, fica. Então, o que precisa é ser falado sempre. Sabe aquela história? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? É isso. Todo ano a gente não reinventa a roda. Todo ano a gente fala dos traços de caráter. E o que um pai e uma mãe faz todo dia? Fecha a porta, apaga a luz, tira a roupa do chão, arruma a sua cama, põe a roupa no cesto. Você está educando, você está ensinando. Então, se você não faz isso, como é que ele respeita outro? Se no espaço de casa ele não aprende a respeitar a mãe e larga a roupa no chão. Então, assim, são detalhes, são coisas que se constroem. Então, às vezes a criança chega para a gente com alguma deficiência nesse sentido, mas encontra essa barreira na escola. Quando uma escola é mais permissiva, aí você cria o aluno. Não vou dizer que a gente nunca teve. Quando teve, já juntou e falou, querido, onde você acha que você está? Trata rápido. Não, vamos lá, vamos ler os traços de caráter. Aliás, a gente tem uma redação do traço de caráter, que diz assim, eu, fulano de tal, né, você colocaria lá, eu sou o Eduardo Silva, eu já estudo na Escola Internacional X tempo, e por esse tempo eu já deveria saber isso dos traços de caráter. E a gente circula. Eu já tive menino que falou assim para mim, me expulsa, mas não me dá a redação. E tive uma mãe que falou assim, não sei para que isso, que cópia adianta? Eu falei, não tem problema, não há problema, você pode ter a sua opinião, ele só precisa trazer a redação feita, não pode ser digitada. Muito bom. São ferramentas, você tem que ter alguns instrumentos para chegar. Claro que a coerção é naquele momento, mas você tem que trabalhar coisas para não precisar chegar naquele momento. Então, se eles se sentem organizados ali, amados, que nem agora a gente acabou de fazer um novo espaço, que eu pensei que eu estava fazendo para os pequenininhos, e quem está sempre lá, né, tudo fechado, telado, uma pequena quadrinha, quem está lá? Os grandes do ensino médio. Eu falei, gente, últimos que eu pensava encontrar aqui seriam vocês. E eles amam, eles curtem o espaço da escola, porque a gente dá a bola, a gente dá o espaço. E agora não pode mais celular, né? Saiu a lei. Isso. A gente já tem no nosso regimento desde sempre, que quando surgiu, que era proibido. E aí a gente montou novamente uma sala de informática para ter um espaço onde os professores podem usar essa tecnologia, utilizar a internet, sem precisar usar o celular deles. Então, quando está lá fora, é para a gente conversar, é para a gente interagir, porque senão você tem que ser gente, senão fica todo mundo ali. Ah, sim, é verdade. E agora você vê jovens ali, só jogando bola, só jogando, que eu tive que ter lá legal, em cima, né? porque era tanta bola indo pro vizinho. Muito bom. Mas é muito melhor. Então, a gente também tem que fazer isso com o nosso filho, ocupá-lo, até ele perceber que, nossa, é muita mídia social, vamos fazer outra coisa. Isso é ótimo. Muito bom. Então, mais uma vez, fica aí a dica, não delegue, cuide, ame, né? Seja intencional, invista tempo de qualidade, né? A gente tinha, quando eles eram menores, nós aprendemos, né? Lemos e aprendemos que tem um momento que a gente chamava de janela da alma, que era pertinho de dormir, então a gente colocava para dormir, lia uma história bíblica ou algum texto bíblico, tinha um mini devocional e a gente perguntava, como é que está o seu coração? Né? Conta aí o que foi de bom, de ruim no seu dia. Isso certamente desenvolveu neles essa riqueza emocional. Né? Óbvio que para dizer que eles estão num colégio que também acontece bullying, né? Mas nós acreditamos que eles estão cada dia mais preparados aí para poder fazer a diferença. Você vê que o bullying, ele só tem sucesso quando ele pega alguém que está fraco na alma, nas suas convicções, na sua mente, né? Um filho com a mente fortalecida, alguém falou alguma coisa, você, tá bom. Você nem liga. E aí acabou o bullying. Então, o problema do bullying não é quem bulina.
é quem é bulinado também. Tem esse outro Vou te dar um exemplo para não entrar nesse ponto. Quando a gente tem crianças pequenininhas, porque a gente tem desde berçário, e entra aquela fase em que a criança morde, né? Porque ela é a experimentação do bebê. Sim, e você tem que ensinar. Com o mundo exterior. E aí ele vai lá em nhoque no amiguinho. Morde o amiguinho. Experimental. Tá experimentando o amiguinho. Tomou banho não, né? Mas o que acontece, assim, você não pode tratar só da criança que morde. Você tem que tratar de quem for mordido. Porque, assim, não é que, se deixou morder. Mas, de certa forma, sim. Você vê o outro vindo e vai, não, sai, não faz isso comigo. E, às vezes, a criança não tem reação nenhuma. E você tem que trabalhar isso. Então, é a mesma coisa. Então, a gente precisa criar os nossos filhos de tal maneira que eles sejam fortes para se defender, seja lá do que for, né? Então, e a gente ainda tem o privilégio de poder municiar nossos filhos com a palavra de Deus, né? Leve os seus filhos para a igreja, né? A câmera está aqui. Leve o seu filho para a igreja. O meu pastor sempre fala, quem dorme quando os filhos são crianças, vai ficar acordado quando eles são adolescentes. Uma boa frase. É, uma boa frase, né? Mas é verdade, você decidiu ser pai e mãe, você tem que dar atenção. Porque a gente fala, criamos para o mundo. Isso, mas a gente cria. Depois é que eles vão para o mundo. Senão, como eles vão fazer na vida? E depois chora. Exato. Não é verdade? Uma pergunta aqui sobre... a pergunta é, chamado ou um bom investimento? Falamos aqui, provocamos, né, a questão do cristão se posicionar e de repente tem alguém que fala assim, poxa, eu acho que eu vou investir no segmento de educação, pode ser que seja legal, tem um prédio bonito, esquina, né? Viagens internacionais, né? Ver só a parte do brilho, né? Mas qual é a sua opinião sobre isso? O segmento de educação é um bom investimento ou é uma missão, um propósito, um chamado? Olha, deve ser um bom negócio, né? Porque tem várias franquias, tem muita coisa por aí, tem muita escola, fechou muita escola na pandemia, mas já abriu muita escola na minha cidade mesmo. Mas, assim, vou dizer, no meu caso, é mais missão do que bom negócio, né? Porque a gente tá sempre endividado, a gente tá sempre... Até as pessoas falam para mim, você precisa parar um pouco de investir. Mas, assim, a gente quer ver sempre bem, quer ver sempre bonito, sempre organizado. E nem dá para fazer tudo o que a gente quer. Sim. Mas, assim, é uma missão. Não tem como você estar na educação sem ser uma missão. E se for gente na educação mal intencionada, aí é o desastre total, né? Que às vezes a gente vê até nos noticiários. Mas é uma missão muito grande, porque vocês ser um aliado da educação de famílias é muito forte, é muito sério, né? Eu converso muito com a minha equipe, a gente tem sempre eu não faço reciclagem nem capacitação, porque eu não trabalho com lixo e nem contrato gente não capacitada. A gente faz sempre uma formação continuada, né? Interessante. Às vezes o pessoal vai ter um curso de reciclagem, eu não vou. Porque uma capacitação, não vou. Né? Então, é uma questão assim, você tem que saber se posicionar. Então, a gente faz muitas formações, o pessoal é muito bom, eu tenho uma equipe excelente, né, nas 3 escolas, e a gente está sempre conversando sobre postura profissional, sobre quem eu sou, sobre como eu demonstro, e a questão de você ser vendedor. Sim. Nós somos vendedores de tudo que fazemos. É isso aí. Então, como que você vende a sua imagem? Como que você vende o seu trabalho? Entregando bem. É assim que você vende, né? A primeira coisa da venda. Posicionamento, entregando. Né? Eu brinco com as meninas, pelo amor de Deus, né? Faz aquele birótico lá, precisa assim, parecendo, né? Você não está aqui para isso. Né? Então, tudo é desde a sua apresentação pessoal, hoje com as redes sociais, nossa, extremo cuidado. Eu tive uma professora que ela tinha 2 Facebooks na época. Uau. Um de professora e um dela. Eu falei, como assim? Você é 2 pessoas? Não, você é uma pessoa só. E você corrigiu firme ali. Sim. E ela se demitiu ou não, acabou. O Facebook? Ficou anos conosco, ficou anos. Mas assim... Corrigiu essa história do Facebook? Corrigiu. Que bom. Corrigiu. Que bom. Aí de novo a história do limite, né? E eu acho importante a gente falar, porque às vezes a pessoa não percebe, acha que é normal. Então assim, se eu não vou tirar uma foto aqui com esse copo, porque, né, qualquer coisa que vão pensar, então não vamos nem postar. Tem que ter cuidado. Sim. Todos nós, e se a gente está, né,
numa questão pública, que as pessoas te olhem, ainda mais crianças. Sim, né? Que são altamente influenciadas. Pais, como é que você põe uma foto com decote lá no umbigo e o pai do seu aluno é seu seguidor? Pois é. Não fica bem. Não cai bem. Não cai bem, depõe contra você, né? Hoje de manhã, vi rapidamente, antes do podcast, a fila para a visitação lá do Papa, né? O funeral. E aí o repórter estava entrevistando uma mocinha, nem consegui ouvir nada do que eles estavam falando, mas eu só olhei a mocinha e o final ela falou assim, não, eu tô aqui pro que deve porque eu vim preparada. Ela tava de blusa cropped. Eu falei, mas essa moça não tem noção, ela vai entrar no Vaticano de blusa cropped. Então, assim, é uma questão das pessoas terem entendimento do local que elas estão, o que elas fazem. E não é conservadorismo, né, Cida? Não, muito é educação, distante disso. é bom gosto, é bom né? gosto, posicionamento, postura, né? Sabe aqueles programas que tem de makeover da pessoa, Sim. trocar o guarda-roupa dela? Eu lembro que uma vez colocou a moça assim num quarto cheio de espelhos, uma senhora já, e falou, essa roupa você usa pra ir onde? Ela falou, pra igreja. Aí o rapaz até, né, um pouco afeminado e tudo, que você tende a imaginar que é uma pessoa que não é de igreja, de jeito nenhum que você vai na igreja com isso. Assim, as pessoas sabem, né, de pessoas de bom tom, que era o caso do rapaz, né, uma pessoa ali antenada com coisas de etiqueta e tudo. Você não vai de qualquer jeito a qualquer lugar. Então, na escola, tudo isso faz parte. Né? Tinha que ter uma escola de adultos também. Então a gente chama de escola de pais. Ah, muito bom. E dos professores a gente chama de formação contínua. Muito legal. Mas não é. Eu estou brincando aqui, mas na verdade, assim, quando a gente percebe, quando a gente verifica, e às vezes nem é falado sobre aquilo, você dá a linha que tem que ser seguida. Sim. Porque você representa a instituição. Você representa a sua igreja, você representa a sua família. E você representa, se for cristão, Deus. Você representa Deus. Então a gente tem que ter cuidado, né? Sem dúvida. Estamos caminhando para o final. Não posso deixar, a gente falou aí da provocação, né? Para os cristãos assumirem a despeito se é muito lucrativo, né? Se é um chamado isso, e tal. Né? Olha, eu acredito que seja lucrativo. A gente tem um pouco de dificuldade, ainda mais que a gente passou por muitas questões aí, mas... E teve uma pandemia que não foi brincadeira, mas, né? menino, o que é a bênção de Deus sobre a nossa vida? Nós, em termos de localização, do espaço da escola, nós estamos melhor do que antes. Tudo que aconteceu na pandemia, que foi uma loucura, assim, da gente pensar, não, agora acabou, não, agora ficou melhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que eu estou na melhor Deus. esquina da cidade, só tem empresa grande, né? Eu estou do lado da igreja matriz, ali tem o largo, todo mundo vê a gente. Bacana. Então, na escola de Santos, a gente também teve que mudar de local, né? Por questões do aluguel e a dificuldade com a pessoa que era dona do imóvel. E esse novo imóvel, a gente ia desistir. O proprietário falou, não, você não vai desistir não, vou ajudar. São dois diferentes e um falou, que se você concordar com o outro, tá bom. Nós ficamos 31 meses sem pagar aluguel. Favor do Senhor, hein? Nossa, sabe, a gente ora muito falando assim, que a boa mão do Senhor nos trouxe até aqui, menino, a gente sente. Então vale a pena confiar em Deus. Tem dificuldades para empreender? Sim, existem várias, mas se você está semeando em Deus, né, se você é fiel, se você busca o Senhor. Quantas vezes eu entrei na igreja ali chorando, louvando a Deus, e todo mundo devia pensar, nossa, como ela é espiritual. Não, eu estava desesperada, chorando, pedindo a Deus. Mas isso é ser espiritual, né? Não, sim, claro, né? Tudo que fazemos a verdadeira espiritual. fonte, né? Mas você vê, ser próspero, isso foi uma lição que eu aprendi, que eu achei fabulosa. Prosperar é prosperar naquilo que se tem. Então, às vezes você vê o irmãozinho indo para a igreja de bicicleta. Daqui a uns anos ele está de fusquinha. Ele prosperou? Prosperou. Sim. Ele morava num barraco, daqui a pouco ele está numa casa de alvenaria. Ele prosperou. É que o pessoal vê prosperidade. Hoje eu estou muito simples e amanhã eu moro numa mansão e tenho um carrão. Quem diz que ter coisas caras é prosperidade, né? Às vezes você nem quer isso. Eu lembro quando a gente começou a fazer coaching, ele falou assim, põe aqui tudo que você quer. Aí ele falou assim, você não quer assim ter um helicóptero? Eu falei, não, um helicóptero não tem o menor sentido para mim. Uma despesa enorme. Não, e não é uma coisa que eu sonho. O carrão tal. Não.
carro que me leva. Tá, eventualmente você pode ter um carro melhor, ok, mas eu sou tão feliz andando. Eu moro perto da escola, eu vou a pé, eu vou de bicicleta. O pessoal fica surpreso. Isso é qualidade de vida, qualidade de vida. Então, assim, vale mais do que um helicóptero, né? Nesse sentido. Sim, com certeza. Mas você prosperar naquilo que você tem, eu vou dar um exemplo bem facinho para quem está pensando em empreender. Boa. Ou não Olhando para a lente da verdade ali, olha, conselho para quem quer empreender no segmento de educação. Faça para Deus. Porque a minha casa, antes de ser escola, a casa é muito grande, eu tinha 4 quartos, nada gigantesco, mas assim, era uma casa boa. E um dos quartos a gente falou, quer saber? É um quarto de hóspedes. Vamos colocar esse quarto para a gente receber missionários, pastores. Quando precisar, a gente mora no Guarujá. E a gente decorou. Aí eu lembrei, né, da mulher sunamita, pôs uma mesinha, uma caminha, tudo para receber o profeta. E a gente fez. E a gente recebeu. E meu pastor sabia. Falou assim, vai vir o pastor tal, você pode hospedar? E quantas vezes? Eu hospedei gente que eu não conhecia. Olha, tá vindo um casal, não sei de onde, você pode hospedar? Se era alguém da igreja que pedia, a gente hospedava. E não hospedava só, dorme aí. Fazia churrasco para pessoa, sentava na mesa junto. E passado um tempo, a gente fez a escola, a gente comprou um apartamento, se mudou da casa. Eu pensei, bom, vamos alugar a casa. E uma casa grande, lá no Guarujá, você só aluga de temporada. Para muita gente. E aí nós visitamos uma vez uma pousadinha com as portinhas tudo para fora. Eu falei, caramba, isso dá para fazer na nossa casa. Eu adoro construir, né? A sua mãe aí... E assim fiz. Pus todas as portas para fora e fiz 7 suítes da minha casa. 7 suítes boas, bacanas. Aí um dia o meu marido virou para mim e falou assim, sabe que é natural a gente ter uma pousada? Eu falei, como assim? Ele falou, a gente não investiu nisso, a gente não orou, colocou um quarto, quantos missionários... Às vezes eu viajava e, né, uma pastora amiga minha falava, olha, eu vou viajar, você quer ficar na minha casa? Eu nem encontrava com ela, ela ia passar uma semana na minha casa enquanto eu estava uma semana viajando para abençoá-la. A gente sabe, né, muito puxado para os pastores aí, os ministérios. Então a gente fez isso com a nossa casa. E aí eu lembrei disso, da prosperidade. A gente prosperou naquilo que a gente tinha. A gente abençoou e ali Deus nos abençoou. Virou uma pousada, virou um negócio. É sobre servir no final, né? Então, você quer fazer algo? Faça em primeiro lugar para o Senhor. É difícil? Chorei muito, já dormi no chão, já dormi todo mundo no mesmo quarto, porque a cama quebrou, não tinha onde ficar, não tinha dinheiro para pôr uma cortina, pus papel craft na janela, porque batia muito sol. Meu marido até falou, você não fica com vergonha de ter esse papel na janela, se vier alguém aqui? Eu falo, não. Nós estamos limpos, nós temos comida na mesa, Deus é bom, qualquer dia a gente vai ter cortina. Hoje moro num apartamento lindo, onde a gente queria, meu marido queria ver o céu, ver o mar, e a gente está bem ali, né, 2 ruas da praia. Então, assim, Deus é bom, confia no Senhor. Assim, acho que uma recomendação bacana é junta um dinheirinho para montar o seu negócio. Não faz como eu fiz, assim, na cara e coragem. Provavelmente deve ter associações, lugares que você pode também buscar apoio para não ser igual você na cara e na coragem, né? Você mesmo disse que faz parte de uma associação que imagino que minimamente deve dar algum tipo de suporte, né? Sim, acaba você pegando informações, mas eu já peguei isso quando lá na frente eu já estava mais adiantada, né? Mas no acho que início for começar, tive amigos, tem bastante... né? recursos aí, né? E assim, a gente visitou muita escola, né? A gente sempre que tem a oportunidade vai conhecer. A gente hoje tem grupos de escola na Baixada. Meu esposo acabou sendo representante das escolas na Baixada durante a pandemia. Toda vez que tinha entrevista, era ele que dava entrevista, porque o pessoal, meio tímido, você fala bem, vai lá, tal. E acabou que ficamos nesse grupo. Quantas ajudas a gente dá para escolas menores, escolas ali da nossa região, teoricamente concorrentes, mas a pessoa não sabe a data que deve dispensar uma professora para não ter que pagar a semestralidade. Essa semana a gente estava orientando documentos, a gente não faz isso, faz assim, olha, busca orientação com o seu contador. Então, sempre que a gente pode, a gente faz. De novo, é sobre servir. É sobre servir. Muito bem, Cida Hicks. Aliás, eu fiz uma brincadeira no começo, né? Não posso deixar aqui de perguntar o significado do Hicks.
Olha, Hicks apesar do meu avô ser alemão, né? Meu avô era alemão, mas ele adotou esse sobrenome do padrasto, não era originalmente o nome do meu avô. E Hicks é um sobrenome inglês. Eu descobri quando eu estava na Inglaterra, depois da faculdade, fui morar lá, né? E fazendo uma pesquisa, vi que vem de Richard. Richard Rich... Que é riqueza. Ricks, que é de rico. Muito bom, já estava ali, né? Profetizado, né? Tomara, né? Mas que bom que você também encontrou a verdadeira riqueza, que é o Senhor, e entendeu a verdadeira prosperidade, como dissemos aqui. Cida Hicks, então, se você tivesse que recomendar um livro, fora a Bíblia, óbvio, a Bíblia acima de qualquer outro livro, mas que livro mais impactou na sua jornada? Nossa, bastante coisa, mas eu gostaria de citar um versículo, né? Aquele versículo de Jó, se não me engano, Jó, agora não lembro se é 26 ou 28, mas que fala assim: estabelecendo tu algum negócio, seja firme, a tua luz brilhará. Seja lá o que a gente for fazer, você põe a tua cabeça naquilo. Às vezes as pessoas ficam pensando, por que dá certo? Você é muito focada. É exatamente isso, é foco. E tem base bíblica para isso. Exato, é a base bíblica, uma boa né? base bíblica. Aliás, você olha para coaching, tudo da Bíblia, né? Mas cópias e alguns baratas, só que caras, né? Fazendo um trocadilho. Eu iria recomendar um livro do pastor Mário Simões, né? Minha Vida, Meu Ministério, né? Que ele vai lá, Meu Negócio, Meu Ministério. E ele tem um outro livro também que fala Eu Sou o Terceiro. Foi exatamente o que você falou no começo, quando a gente falou de servir, né? Porque perguntaram para Jesus qual o maior mandamento. Ele falou: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se primeiro é Deus, segundo é você, eu sou o terceiro, eu estou nessa vida para te servir. Muito legal. E encontra na Amazon? Encontra fácil? Ou tem que entrar em contato? Não, você vai lá, Mário Simões. @Mário Simões, provavelmente acha pelo Instagram. Acho que é @Mário K. Simões. Muito bom. Mas acha fácil. Cida Hicks, a última pergunta, passou super rápido, né? Nossa, falamos de internet, de série de televisão, falamos bastante coisa boa. Cida Hicks, qual o seu sonho grande hoje? Olha, o meu sonho é multiplicar o que eu faço. Né? Então, essa pergunta foi feita e na época eu falava assim, eu quero semear escolas. Mas não de ter várias escolas, e depois eu fui entender, esse sonho foi afinando, e a gente pode trabalhar tudo que a gente faz como princípio em materiais. Então a gente lançou a nossa primeira linha autoral, nosso material de educação infantil bilíngue é nosso. Com princípios. Isso, e a gente permeia tudo com os traços de caráter. Que legal. E meu sonho é que isso cresça, porque a gente pode semear na vida de qualquer pessoa traços de caráter que refletem o caráter de Cristo sem nem entrar na questão religiosa. Então esse é meu sonho, porque aí você não tem aquela rejeição de que é cristão. Não, você está falando de caráter, serve para qualquer um. Princípio, tanto né? Por isso tem pais judeus, budistas na escola. Por quê? Porque as pessoas vão atrás dos princípios. E esse é meu sonho, que isso bom, cresça. Bacana. Está pequenininho ainda, mas você já aprendeu o princípio da prosperidade bíblica, então que prospere, fica aqui uma profecia, que prospere seu sonho e se torne muito grande, impacte o Brasil inteiro. Amém. Porque no final, sucesso é muito mais do que lucro financeiro. É sobre impactar vidas, como a Cida Hicks tem feito. Não é, Cida? Com certeza. E glorificar a Deus em tudo aquilo que você faz. Muito obrigado pela sua audiência. O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade. Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é pela fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E, finalmente, a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido.